LGBTfobia internalizada e a terapia afirmativa. Olá, eu sou o Sérgio, psicólogo clínico, terapeuta sexual e escritor, e você está no meu canal Devaneios do Sérgio. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Desde já eu peço que você deixe o seu like, comentário, compartilhe este vídeo, inscrição e não deixe de ativar as notificações para continuar recebendo devaneios como esse. O tema do vídeo de hoje explora um tema que me atravessa inteiramente, justamente por eu ser um homem gay. E eu estou dizendo isso de uma forma até para que você possa, de um certo modo, caso você seja também uma pessoa LGBT, se identificar com essa vivência. E até interessante e uma curiosidade de bastidores desse vídeo é que essa eu acho que é a 15ª tentativa de gravar esse vídeo e algo sempre me interdita ao falar sobre isso. Quase como se tivesse exatamente esse mecanismo da LGBTfobia internalizada, anunciando o seu lugar de que eu não posso falar sobre isso, de que eu também não posso falar sobre a minha própria vivência e experiência quanto um homem gay. Até porque falar sobre isso, quando você está dentro da própria experiência e vivencia a opressão, a violência e o preconceito na pele, é algo muitas vezes difícil de articular, de elaborar, e até mesmo você se pergunta, será mesmo que eu estou vivenciando isso? Será que é possível? Será que é verdade? Porque é tão absurdo muitas vezes aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vivencia e já vivenciou, que a gente muitas vezes passa a olhar o mundo como uma grande mentira. Mas também não é só sobre uma grande mentira, é sobre imaginar que realmente as pessoas são capazes de fazerem ou de articularem e praticarem uma opressão, uma fala, uma atitude, uma exclusão e até literalmente uma violência sobre os nossos corpos, simplesmente por nós sermos pessoas LGBTs. Portanto, quando eu estou falando LGBTfobia internalizada, eu não estou falando apenas de uma prática, de um dispositivo muito refinado e perverso da nossa sociedade, que também é a estrutura, que é algo externo sobre nós, mas é algo que também acabamos internalizando por nascermos e vivermos numa sociedade cuja estrutura, para além de LGBTfóbica, é também racista, misógina, machista, enfim, todos esses dispositivos que vão criando preconceitos, opressões, violências, e que exige de nós, então, um letramento constante e também muitas vezes até uma energia enorme, psíquica, afetiva, emocional, para lidar com isso e também não sucumbirmos a isso. A LGBTfobia internalizada é algo que a gente deve sempre olhar em nós, porque acabamos sempre reproduzindo ela na maneira que vamos nos lendo, nos percebendo e também vamos tentando nos relacionar com esse mundo interno e também externo. E ela é algo que não dá para negociar. É possível e necessário sim um diálogo para perceber quando ela está ali articulando as suas teias perversas em nós. Mas ela é necessária de um lugar de uma não negociação, não dá para negociar com ela. Você precisa olhar ela, encarar ela de frente e entender, isso não é meu, isso não me pertence. Isso foi introjetado a mim desde o meu nascimento, desde a minha percepção que eu fui construindo de mim mesmo, das falas dos outros ao meu respeito, de como eu deveria andar, de como eu deveria ser, de como eu deveria agir, de quem eu deveria amar e desejar. Em contraponto à LGBTfobia internalizada, nós temos como antídoto, sobretudo de caráter científico e também terapêutico, uma terapia afirmativa. E o que é uma terapia afirmativa? Nada mais é que uma psicologia e uma prática de psicoterapia dirigida e voltada para as vivências lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, queers, não binários, intersexo, enfim, toda essa gama e que caberia também nessa grande sigla LGBTQIAPN+. Ou seja, é uma psicologia cujo olhar vai olhar exatamente o orgulho e o reconhecimento e o fortalecimento de quem se é, entendendo que a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero não é o problema e não é algo a ser resolvido na terapia, mas na verdade o que você precisa olhar na terapia e também o reconhecimento, muitas vezes difícil e doloroso, desse efeito, dessa LGBTfobia internalizada que você carrega. E também compreendendo
a dimensão de quem se é a partir de quem se é. Não para entender o porquê você é uma pessoa LGBT, não é isso, mas para entender quem você é e como também você, nesse processo de autoconhecimento, pode olhar a sua orientação sexual e sua identidade de gênero com orgulho, com respeito, com amor próprio. E por que uma terapia afirmativa ou uma psicologia dirigida a pessoas LGBTs? Bom, é importante que a gente considere que a psicologia, quanto ciência e profissão, sobretudo no seu início, reproduziu muitos termos e também práticas que patologizaram as vivências LGBTs. Claro que no período em que a psicologia surge quanto ciência e profissão, e também seu desenvolvimento, e também o seu diálogo com as práticas da psiquiatria, não se tinha o termo LGBT, mas já existiam, né, sempre existiram e sempre existirão pessoas de sexo e gêneros e sexualidades dissidentes. Então, essas práticas científicas, ou melhor, pseudocientíficas, e também embasadas nessa ciência excludente, higienista, enfim, de todo esse caráter opressor, produziu e também criou uma certa narrativa de que vivências que escapavam da heterocisnormatividade eram vivências patológicas. Claro que hoje a psicologia já revisou tudo isso. A psicologia está aliada às pautas LGBTs, até para dizer que não há cura onde não há doença, até porque orientação sexual e identidade de gênero diz sobre uma diversidade de quem nós somos quanto humanidade, mas não diz sobre patologia. Enfim, então é importante que a gente considere isso, pensando que precisa sim ter uma psicologia voltada, assim como a gente precisa ter uma psicologia voltada para as crianças, uma psicologia voltada para as pessoas idosas, para as mulheres, enfim, para as vivências, até para que a gente possa entender que aquelas vivências precisam ter um olhar mais acurado, mais atento, mais refinado para aquela escuta. Porque muitas vezes o que acontecia e que ainda acontece hoje, sobretudo quando um psicólogo ou uma psicóloga não tem um determinado letramento, ela acaba muitas vezes olhando essas experiências e vivências LGBTs com uma experiência muito distante da sua própria vivência e percepção de mundo. Porque a gente não pode deixar de considerar que quando um psicólogo ou uma psicóloga atende aquela pessoa, sobretudo se ela for uma pessoa muito pautada e vivenciada numa heterocisnormatividade, vai ter sim um viés inconsciente da sua própria percepção de vida. Então, ela pode muitas vezes cair num risco, se ela não tiver um letramento e também uma autoconsciência, ela pode cair no risco muitas vezes de patologizar as vivências LGBTs dos seus pacientes, por exemplo, que sejam LGBTs. Ela pode muitas vezes camuflar discursos LGBTfóbicos a partir de narrativas psicologizadas, como aquelas ideias, por exemplo, de que então um homem é gay porque ele teve ali uma relação muito simbiótica e muito próxima com a mãe na sua infância, enfim, é o filhinho da mamãe, por isso que ele se tornou uma pessoa gay, enfim, todas essas narrativas que não se sustentam de nenhum modo, e isso até é revisado nos discursos psicanalíticos, da psicologia analítica e tantas outras abordagens e correntes teóricas e práticas da psicologia. E também sempre tem um lugar que é engraçado, né, que nessas falas LGBTfóbicas disfarçadas de discursos psicologizados, sempre tem uma culpabilização do feminino. E aí dá a entender, então, que a nossa sociedade tem uma grande questão com o feminino, não é mesmo? Porque sempre querem colocar a conta da produção das vivências de sexo, gêneros dissidentes, como uma vivência alocada ou causada por uma aproximação com um certo feminino, seja um complexo materno, seja também um complexo de Édipo, seja também toda essa questão que envolve essa relação com o feminino. Eu também consegui gravar esse vídeo graças à leitura e assimilação da leitura desse livro aqui, do Clécius Borges, que é um livro que fala sobre a terapia afirmativa. E se você é uma psicóloga e um psicólogo e está assistindo este vídeo, eu aconselho muito que você leia este livro, até para que você, caso tenha e venha a atender um paciente LGBT, não caia na reprodução de psicologizar a sua LGBTfobia internalizada, porque isso que é interessante você compreender também, mesmo você sendo uma pessoa hétero cis, você também tem uma LGBTfobia internalizada, que é muitas vezes
essa percepção que você vai fazendo é uma percepção errônea e preconceituosa, opressiva, que você vai fazendo sobre as vivências LGBTs também. Então, claro que você vivencia isso de maneira diferente que uma pessoa LGBT vivencia, mas ainda assim, você também carrega uma LGBTfobia internalizada. Então, eu aconselho muito a leitura deste livro, até para compreender como a LGBTfobia internalizada opera e também subjetiva as vivências de pessoas LGBTs. E o autor, na página 33, ele nos traz alguns caminhos até para que a gente possa identificar na nossa prática clínica e também na própria vivência do sujeito LGBT aspectos de uma manifestação de uma LGBTfobia internalizada. Muitas vezes isso vai aparecendo na forma de sintomas, de comportamentos, de autopercepção. O autor descreve o seguinte: confusão emocional, baixa autoestima, atitude hipercrítica em relação a si mesmo e aos outros, isolamento social, supressão generalizada da expressão de sentimentos, depressão crônica, autoabuso por meio de uso recorrente de álcool ou de substâncias ilícitas, automutilação, exposição a situações de riscos e tentativas de suicídio, ansiedade crônica, dificuldade generalizada de estabelecer intimidade, atuação por meio da adoção de estereótipos, recusa em assumir posições ou situações de liderança, atitudes supercompensatórias nas relações familiares, sociais e profissionais, por exemplo, querer ser o melhor em tudo, baixa imunidade, o que gera problemas de saúde, depreciação de outras vivências LGBTs, ou mesmo ataques verbais ou físicos a essas experiências LGBTs. E é importante entender que essas experiências internas, sentimentos, comportamentos e autopercepção vai sendo gerada exatamente pela vivência com essa LGBTfobia, tanto externa como internalizada. Para finalizar, eu gostaria de dizer então que uma pessoa LGBT ela deve procurar o processo de psicoterapia, de análise, enfim, não porque ela é uma pessoa LGBT, nunca vá por esse caminho. E se você for, isso já é um grande dado de análise de si mesmo, que você deve levar para a sua análise, para o seu processo de psicoterapia, de terapia, enfim. Mas é pensar também que você deve buscar a terapia para se autoconhecer quanto sujeito, como indivíduo, reconhecer a sua potencialidade e entender como muitas vezes a LGBTfobia internalizada dificulta até essa percepção que você faz de si nessa recusa de não conseguir reconhecer as suas próprias potencialidades de ser, de existir, dos seus direitos.